Administrador e advogado por formação, ele está em seu segundo mandato à frente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Grande empreendedor, escolheu ser hoteleiro. Recentemente lançou o livro Empresários Brasileiros, importante obra que faz um resgate da história dos principais empresários do país. Quero apresentar a você, Dr. Latif Abraão Júnior. Dr. Latif, muito obrigado, é um privilégio, uma honra tê-lo aqui. Aliás, fazia muito tempo que eu esperava a sua visita. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradeço. Estamos aqui à sua disposição. Chegou bem no parlamento? Tudo bem, muito bom estar aqui nessa casa, a Casa do Povo, né? Aliás, o senhor já conhecia, né? Conhecia, sim. Tenho bastante relação e é sempre um prazer estar aqui e um prazer redobrado estando aí conversando com você. Doutor, um currículo realmente grande, invejável, de muitas notoriedades em relação a muitos feitos que o senhor já realizou e vem realizando. Mas eu gostaria de falar em relação à sua formação. Empreendedor, advogado e escolheu o setor hoteleiro. Como é que foi isso? Bem, eu quando vim para São Paulo fazer faculdade, como a maioria dos que vieram de fora para cá, eu escolhi fazer administração e estudei na Fundação Getúlio Vargas. Me formei em administração pública, me especializei em administração de empresa e também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, eu sou formado em Direito, não sou advogado, é bom que se diga, né? Sim. Eu sou apenas formado em Direito e tenho a formação em Administração, que é a minha carreira, 40 anos. Me formei em 1978, portanto, faz 40 anos aí de carreira. E fui executivo de empresas, fui presidente de empresas e quando me desliguei da minha última empresa, eu fui presidente da Intermédica Sistema de Saúde, quando me desliguei comprei um hotel aqui na região do Embu, mais precisamente em Itapecerica da Serra. Isso. Um hotel que nós transformamos ele nesses últimos 10 anos para acolher eventos corporativos. Então, mas eu sempre me dediquei muito, gostava muito de tocar negócios, de fazer negócios, né? Eu sou meio que eu vivo a desafiar essas coisas que no Brasil são muito difíceis. Empreender no Brasil é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. Você tem hoje, está no Estadão de hoje, você tem mais de 760 normas publicadas por dia no Brasil. Para o empresário novo, velho, para o empreendedor seguir isso é muito difícil. E nessa segunda fase, já na fase de me dedicar à hotelaria como empresário, eu também assumi a presidência da DVB, que é uma entidade de 63 anos, é uma entidade que atua, quando não se tinha ONGs, não se tinha essa organização da sociedade civil, a DVB foi constituída justamente para valorizar uma atividade que é muito importante, que é a atividade de vendas. Se você não tem vendas, você não tem nenhum negócio. Né? Você pode desenhar um foguete, fazer o melhor foguete para chegar em Marte, mas se não tiver uma capacidade vendedora para angariar fundos para pôr esse foguete lá em Marte, ele não vai. É verdade. Então, vendas é fundamental. E surgiu essa entidade antes de se organizar a sociedade civil, tal como a gente vê hoje, e ela vem até hoje se dedicando a isso, capacitação e desenvolvimento da atividade de vendas e de marketing. O Dualib, que é um grande empresário do marketing, um grande publicitário brasileiro, de quem eu sou fã, diz que a DVB foi a porta de entrada do marketing no Brasil. Ainda não tinha esse conceito próprio do marketing que tem hoje, e a DVB começou por aí. Estamos lá agora nesses 6 anos. Em breve palavras, são essas as minhas credenciais, que não são muitas. Você que é muito bondoso. Né? Quer dizer, o senhor está no segundo mandato da frente à DVB, são mandatos de 3 anos, encerra o novo ciclo agora no final do ano. Se Deus quiser. Vai aposentar as chuteiras, doutor? Sim, mas a gente continua na DVB, vou continuar lá como conselheiro, e vou continuar ajudando os companheiros. Eu acredito muito na atividade associativa. Sim.
sozinho ninguém faz nada. Não faz. Então você fala assim, bom, eu sou dono de um bar lá no Brás. Se você não tiver a associação dos donos de bares do Brás ali que te ajudam, você sozinho você vai sofrer bastante. Então, a DVB é uma entidade que não representa nenhuma categoria, mas não representando nenhuma categoria, representa todas. Porque vendedor, ele está em todas as atividades. Inclusive aqui sentado nesse lugar, eu, Marcos Bolerade, confesso ao senhor que o meu início da carreira foi como vendedor. Eu fui vendedor da Xerox do Brasil, né, no auge da Xerox do Brasil, exatamente, ali na Avenida Interlagos. Fui vendedor de frete, trabalhei em algumas transportadoras aqui na capital paulista. Vendi quadros, molduras, passepartout, cartões de épocas. Trabalhava numa importadora desses artigos, ainda quando nós não tínhamos ainda esse mercado aberto e não tínhamos também um mercado paralelo em relação a isso. Trabalhei no Grupo Accor, no Grupo Accor, né, o grupo francês de hotelarias, que é o grupo de ticket, né, o francês. Foi uma das melhores empresas que realmente eu trabalhei na minha vida e por aí vai. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria passar... trabalhei na Citroën também, fui vendedor de automóveis, doutor. Para senhor ter uma ideia. Então, assim, eu acho que o senhor tocou num ponto extremamente importante, que é o ramo de vendas. Ele abre um leque, né? Ele te dá um norte, ele te amplia um pouco o horizonte, um pouco não, muito o horizonte, em relação à própria vida, né? E tem, inclusive eu vi no site da DVB, e eu achei extremamente interessante que o grande negócio é quando os dois lados saem perdendo, né? Não é isso? É verdade. Por quê? É verdade. Porque existe a tese do ganha-ganha, né? Todo mundo ganhar é impossível. É impossível. Não dá, né? Você tem que perder um pouquinho para o outro perder um pouquinho e aí os dois ganharem. É mais ou menos essa tese que a gente defende. Aí, né? Sai um grande negócio. Sai um grande negócio. Por exemplo, você foi vender frete. Sim. Não é? Então você recebia lá uma tabela para trabalhar, claro, e recebia as condições do frete, mas aí tem aquele negócio que o caminhão vai até e volta vazio, aí você tem que incluir outra coisa, então você tem que fazer uma conta de chegada. Tem a guerra fiscal que a gente vai entrar na reforma tributária um pouco mais para frente em relação a tudo isso. Né? Doutor, o senhor é um bom vendedor? Não sei. Já trabalhou com isso? Não sei, já trabalhei bastante com vendas, né? Todos nós somos bons vendedores. Sim. Né? Você, por exemplo, é um excelente vendedor, eu estou vendo aqui. Obrigado. Nós somos bons vendedores, não podemos achar que somos maus vendedores. Sim. Tem que confiar naquilo que você faz. Né? Porque não é só a questão profissional, né? É você estar inserido na sociedade, é você dar uma contribuição para a sociedade, é você se posicionar e, ao fazer isso, está vendendo. Mas já tive muitas dificuldades, né? Só não vendi cobertor no Nordeste, mas já fiz um pouquinho de cada... essa experiência. E é uma experiência única, né? Vender cobertor no Nordeste ou o nordestino, e a gente vê muito isso, principalmente no nosso litoral aqui paulista. Eles vêm lá com um caminhão, né, cheio de redes, naquelas redes maravilhosas, lindas lá do nosso grande Ceará, e vem vender aqui. É uma experiência única. Isso é empreendedorismo, não, doutor? É verdade. Não é verdade? Empreender é um grande negócio, né, que está no nosso DNA. Né? Nós somos comerciantes por natureza. Você vê essa meninada aí que vem nessa nova geração, os millennials e a geração seguinte já, eles vêm com esse DNA à flor da pele. Fazem seus programas, usam a atividade do marketing digital, da criação, usando a tecnologia, criam as suas empresas, algumas dão muito certo, né? Sim. E viram negócios milionários. As startups espalhadas por aí, né? Então, isso está no DNA do ser humano, né? Mesmo dentro de uma empresa, você também empreende, você também coloca a sua marca naquilo que você faz, né? Então, eu acredito que empreender faz parte do DNA. E no Brasil, você tem uma dificuldade muito grande, porque nós somos um país patrimonialista.
nós gostamos da coisa pública. Nós esperamos o Estado vir dizer o que nós temos que fazer e queremos que ele venha dizer. Queremos que o governador diga, ou o presidente diga o seguinte, o Poder Executivo diga o seguinte, olha, agora vamos fazer isso, aquilo. Quando, na verdade, nós devíamos participar com um pouco mais de força, né? Através das nossas entidades, contribuindo mais, e o país fosse um pouco menos conservador, burocrático. Burocrático. Doutor, o senhor é natural de onde? Franca. Franca. Sou de Franca, do Terra do Imperador, Terra do Calçado. Eu conheço Franca, sensacional. Acho que o Imperador, chama Franca do Imperador, porque o Imperador ia passando por lá para ir para as Minas Gerais, ele amarrou um dia o cavalo dele lá na praça, então chama Franca do Imperador. Essa é a história. Mas eu acho que é folclore isso. Né? Nem sei se o Imperador passou por lá, mas é um lugar muito antigo, né? E uma cidade muito agradável, tem hoje por volta de 400 mil habitantes. Eu adoro Franca. Uma cidade muito importante para a economia, para o PIB da população de São Paulo, para o estado de São Paulo. Sim. Uma cidade, sem dúvida nenhuma, muito empreendedora, não? O calçado, o couro, o calçado predominou ali. É uma região onde a agropecuária também teve um desempenho muito grande ao longo do tempo, mas que na fase industrial predominou a indústria do calçado. É o principal polo fabricante de calçados do Brasil, calçado masculino. Parelho ao sul, que tem a ponta aí no calçado feminino. Sim. Natural de Franca, mas os seus pais também nasceram em Franca, vieram de outros países? Meu pai veio da Síria. Síria? Então nós temos um sangue por aí, porque eu também, o meu sobrenome é Buemerá, né? Então, então na família tem Burrad. Estamos em casa aqui. Estamos em casa, só faltou o quibe, a esfirrinha aqui, né, doutor? Meu pai veio da Síria, minha mãe é brasileira, é daquela região mesmo, não é exatamente Franca, e se estabeleceram ali, enfim, acabei nascendo lá, né? Tem dessas coisas, né? Com certeza. Meu pai, você vê, como todos nós, não é perfeito. Então... Vieram para cá. Doutor, vamos falar um pouquinho mais da DVB, uma associação, uma instituição muito forte. Tem o top 10 do marketing empresarial do país, que sem dúvida nenhuma, para muitos, inclusive para mim, é a principal premiação do marketing. Claro que existem outras, né? Porque o marketing no país realmente é muito forte. Quantos associados hoje? Então, nós temos uma comunidade, vamos dizer assim, uma comunidade, onde nós nos comunicamos com ela, que tem mais de 5 mil empresas pequenas, médias e grandes, né? Empresas e empresários. Tá. Nós nos comunicamos através das nossas redes sociais, estamos aí no Facebook, no Instagram, divulgamos o nosso material nas redes sociais, temos o nosso site também e temos os nossos eventos. A DVB não funciona só para os sócios. O sócio, ela é aberta. Sim. Os nossos eventos são abertos, não são cobrados, né? Os nossos divulgadores, que são essas empresas que recebem as informações nossas, eles mandam pessoas, enfim, que qualquer um pode ir, porque são eventos abertos e que congregam aí 300, 350 pessoas a cada reunião. Tá. É importante frisar o seguinte, o que faz a DVB? Isso. Né? A DVB ela se dedica a 3 eixos, hoje 4, mas 3 eixos tradicionais. O primeiro é a capacitação, oferecimento de cursos, desenvolvimento. Recentemente fizemos com a SPM um curso pioneiro no mercado, que é de vendas digitais. Que ótimo. Né? Foi uma parceria com a SPM. Nesta parceria, a gente tem, acho que estamos no 2º ou 3º curso já. É um curso que já pegou. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? uma excelente instituição aqui em São Paulo, para quem é de fora, né? Está no interior de São Paulo, ou até mesmo fora do estado de São Paulo, para realmente se localizar um pouco mais. Isso. Então, nós fizemos essa parceria com a SPM e oferecemos esse curso de vendas digitais. Mas temos várias atividades de curso. Então, capacitação,
é o primeiro eixo. Sim. O segundo eixo é o reconhecimento. Vamos reconhecer os principais casos de sucesso no mercado, que é o top de marketing, por exemplo, top destinos turísticos, os tops, né? São prêmios que valorizam os cases, né? Os trabalhos das empresas e dos empresários. E temos também o reconhecimento individual, que é o Personalidade Nacional de Vendas e vários outros que premiam a pessoa, o indivíduo, o empresário, certo? Então tem os cases e tem a premiação individual. E o terceiro, então eu falei da capacitação, falei do reconhecimento e falei do relacionamento. Nós fazemos eventos para que a gente possa promover. Você é um empresário, quer se relacionar com o mercado. Hoje tem muita gente que faz isso. A DVB não é a única, mas é a primeira. Claro, né? claro. Hoje tem várias entidades que se dedicam a fazer networking. E tem um know-how incrível, né? E a DVB foi pioneira e continua trabalhando nesse sentido, numa das 3 vertentes. E mais recentemente, por sugestão da ala jovem aí da DVB, incorporamos o compartilhamento, que é compartilhar desde o conteúdo criado pela DVB, mas as ações. Se você, um dos nossos patrocinadores, por exemplo, tem uma atividade e quer compartilhar com o mercado, o que é o compartilhar? Eu vou dar o exemplo do Uber aí, né? Isso. A pessoa tem um carro e ele compartilha com outros. Sim. Tem um apartamento, no caso do Airbnb, compartilha com outros. Então, essa economia do compartilhamento, ela vem se aperfeiçoando cada vez mais e a DVB está dentro. Então, são os quatro itens que eu apontei aqui. Fantástico. Reconhecimento, relacionamento, capacitação e compartilhamento. Qual a tua visão em relação aos problemas enfrentados pelos empresários aqui em nosso país? Claro que nós não podemos deixar de lado a possível reforma tributária, doutor, porque para muitos, né, e aí a gente vai entrar também no case, que já virou realmente um case aí da reforma da Previdência, para muitos a reforma tributária deveria vir muito antes do que a reforma da Previdência, mas a política ela funciona dessa maneira. Qual a situação real dos empresários no nosso país? Eu me recordo agora, um pouquinho antes, o senhor falou exatamente, citou os empresários, das dificuldades que os empresários enfrentam em nosso país. Qual a visão macro do senhor? Bem, nós vivemos uma crise sem precedentes desde 2014. Então, esse é o 5º ano de crise, né? Crise que já se consubstanciou numa estagnação. Né? Só não temos uma estagflação porque a nossa inflação é bastante controlada, até pela falta de trabalho, pela falta de uma economia mais pujante. Então, nós temos aqui, Marcos, em primeiro lugar, uma crise sem precedentes. Sim. Os empresários têm sido... nós, empresários, temos que ter uma capacidade uma resiliência, como se diz atualmente, muito grande. Você tem que vencer esses obstáculos que se colocam pela crise. O que é a crise? Você não tem mercado. O seu mercado diminui ao extremo. Alguns setores têm, mas a maioria não tem. Então, a renda diminui constantemente, o desemprego aumenta muito. Então, você tem uma economia que não responde àquilo que você precisaria responder como uma das principais economias do mundo, que é o Brasil. O Brasil está entre as 8 economias maiores do mundo e sofrendo um descaso muito grande. É um descaso. Sim. Como empresário, eu digo que nós estamos sendo assolados por um descaso efetivo de cuidado com o país. É isso. Então, por exemplo, jogou-se aí a questão da reforma da Previdência. O que eu penso da reforma da Previdência? O que os meus companheiros de ADVB pensam da reforma da Previdência? Que ela é necessária, ela precisa ser feita. Sim.
Por quê? Porque o Estado está falido. O Estado como um todo, né? Como um todo, federal, estadual e municipal, estão falidos. Sim. Então precisa haver arranjos na Previdência, e daqui 10 anos vão ter que haver arranjos na Previdência. Mas isso, de per si, não resolve o nosso problema. Claro que nós temos que fazer outras reformas, como a reforma da tributária que você disse. Sim. Aí eu pergunto, por que a tributária está ficando um pouco para trás? Está ficando um pouco para trás porque será que o governo vai abrir mão? São 57 impostos que nós temos que assolam os empresários brasileiros. 57 É muita coisa, né? É muita coisa. Será que vão deixar de ter esses 57? Se for substituído, será que vão substituir por um imposto geral aí, tipo CPMF? Será que vai acontecer isso? Se for, é o fim do mundo. Já digo aqui, não interessa esse tipo de imposto único. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a reforma tributária é fundamental, a reforma política é fundamental, porque não dá para ter 50 e tantos partidos. Aliás, 50 parece um número cabalístico, é 50 Sim. impostos, 50 partidos. E alguns partidos ainda podem se dividir, né? Pode se dividir. Exatamente. Né? Então, você tem a reforma política, você tem a questão das PPPs, que precisa ser regulamentada, não é? E esse arranjo, federativo, que é o Pacto Federativo. Marcos, sem essas reformas, nós não vamos a lugar nenhum. E eu fiquei muito satisfeito de ver o parlamento agora, e nós estamos aqui numa casa, um parlamento estadual, tomando a frente e fazendo aí rapidamente, não no ritmo que precisava, mas no ritmo do que foi possível, e a política é a ciência do possível, temos que ter paciência com relação a isso. O que acontece? Eles fizeram essa reforma, a aprovação dessa reforma, que já vai para o segundo turno agora, no começo de agosto, Sim. mas certamente será aprovada. Muito bem, vamos para o próximo item da agenda. Tá. Ele já assumiu a discussão da reforma tributária. Tá. Né? E eu estou sabendo, por alguns deputados federais com quem a gente conversa, que o nível dos deputados federais de São Paulo, a maioria deles, claro, nem todos, os mais paulistanos, os mais paulistas dos deputados, são muito bons. Porque tem deputado que teve 1 milhão e pouco de voto aqui, mas não mora aqui, não faz nada aí. Eu que é o novo cotado aí para ser diplomata. Tá. O Eduardo teve 1 milhão e pouco mil votos aqui em São Paulo, mas não é paulista. Então, mas São Paulo tem muitos deputados, tem deputados valorosos. E eles estavam me dizendo que essas pautas vão ser tocadas pelo parlamento. E o governo vai junto. E o governo do Bolsonaro tem isso de bom, ele vai junto. Ele tá preocupado com outras coisas e tal, e nessas questões principais eu acredito que o parlamento vai funcionar. Que no final das contas a gente torce, eu particularmente, aí não posso dizer pela associação, e é uma torcida minha, que eu aposto num país mais desenvolvido, num regime parlamentarista, que é o que fará do Brasil um governo mais equilibrado. Estamos caminhando para isso? Eu acho que sim. O parlamento agora, Marcos, ele deu algumas deixas nesse sentido. Né? Quer dizer, o parlamento também, o deputado que preside a Câmara, o deputado do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, ele teve 70 mil votos no Rio. Então, portanto, não é uma grande liderança. Sim. Mas ele se revelou uma grande liderança a hora que foi dado para ele esse abacaxi da Previdência, porque isso é um abacaxi. Sem dúvida. Ninguém quer aprovar um negócio desse, político. Tem eleição ali na frente, o eleitor vai cobrar, mas você tirou a aposentadoria, o pobre não aposenta mais. Todas as inverdades, as fake news referentes à reforma, ele vai pagar por isso. Fadado assumir do mapa, né? Fadado assumir do mapa. Mas ele assumiu isso pela necessidade que o Brasil tem de andar. Eu sinto lá na DVB e no meu negócio que as coisas estão paradas. Ninguém dá um passo. Parece que todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. Esta é a pior situação, Marcos. Essa é a pior situação. O empresário precisa voltar a acreditar no Brasil. E é isso que a gente está defendendo ultimamente. Vamos nós fazermos a nossa parte
como a Câmara dos Deputados fez a parte dela. Não adianta ficar, eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Sou do centrão. Isso não existe, mas o que existe é o seguinte, tem 13 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Muita gente. Mais de 11 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, muito mais do que isso. Quer dizer, que país é esse? Que mercado é esse? E somos 200 e quase 10 milhões de habitantes, né? Então o Brasil precisa de gente que assume o seu fazer. E aí os empresários têm que fazer, têm que empreender, têm que investir, têm que pôr dinheiro. Eu estou acabando de construir lá no meu hotel mais 40 apartamentos. Que ótimo. O que eu estou fazendo, eu não sei. Da onde eu estou tirando dinheiro, eu não sei. Estou devendo para burro. Precisa contar essa mágica aí, eu né? estou devendo para burro, mas na verdade é isso. Você faz uma dívida durante um período, esperando que o investimento que você fez, isso é do capitalismo, Sim. ele vai maturar ao longo de um tempo e esse capital vai retornar, pagar a sua dívida e ainda gerar um lucro para o seu negócio. Então, em vez de 80 empregados, 90 empregados, você vai passar para 120, você já dá mais 40 famílias, emprego para 40 famílias. E é deste nível micro que as coisas têm que começar a acontecer. Sim. Nós não... Petrobras está lá, ela não vai quebrar, né? Se não fizerem muito mais bobagem. Sim. A Vale está lá, já fez as bobagens todas que podia fazer, derrubando as barragens que não tinha que derrubar, previsível. Não são esses que construirão o Brasil. Foi no passado, não é mais agora. Hoje não mais, né? O futuro serão os transportadores da riqueza brasileira, serão os agropecuaristas, que não pode ter essas bobagens. O mercado, o que me importa? O mercado com os árabes? Importa, porque eles são grandes compradores brasileiros, né? E graças a Deus a ministra da Agricultura tem uma visão bastante proativa. Periférica, né? E quando a gente fala de pessoas, Marcos, são pessoas que ocupam cargos, a gente não pode fugir disso. Nós há pouco falávamos do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, estávamos elogiando pela atividade dele. A gente tem que falar das pessoas, claro, porque é um país onde as atividades se concentram ainda nas pessoas. Então não é crítica, eu apenas gosto de pontuar as ideias que a gente tem. Então é hora do empresário, pequeno empresário, acreditar sim que vai dar certo, e mais do que acreditar, porque senão fica com aquele negócio, né? Eu sempre quis ter uma Ferrari. Então me disseram um dia que o pensamento positivo faz você ter o que você quiser. Eu estou pensando até hoje, a Ferrari não apareceu ainda. Um dia será que ela chega? Vai ter que chegar. Então não adianta ter vontade. É verdade. Não adianta ter vontade, você tem que arregaçar a manga e trabalhar. E trabalhar, e hoje entendendo que o ganho é pequeno, as margens de lucro são mais limitadas, entendendo que precisamos conversar, sim, entre nós, nas associações, fazer as associações mais fortes, valorizar políticos. A política tem que ser valorizada. Ela foi quase que dizimada no país, a política. A política é fundamental, seja no presidencialismo, seja no parlamentarismo, é fundamental. Não dá para demonizar a política. Não, os ocupantes de cargo executivo tendem a dizer o seguinte: não, nós não somos políticos. São políticos, estão eleitos. São tão políticos quanto cada um dos deputados dessa casa que se elegeram com voto. Então a política não pode ser demonizada como foi. Mas o Brasil é grande. E eu acredito, Marcos, que a gente vai conseguir equilibrar um pouco este balanço. Que assim seja. Eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí, doutor Latifi. Vamos voltar com muito mais informações. Quero saber um pouco mais sobre estados e municípios ficarem de fora dessa reforma. É bom ou é ruim? Vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária também, citando a China como um exemplo que teve que se reorganizar para ter esse case de sucesso que ela é hoje. E o seu ramo que o senhor defende com tanta intensidade e conhece bem, que é o ramo hoteleiro. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, você também. Daqui a pouco a gente volta.
De volta com a segunda parte do programa Empreende São Paulo, conversando com o Dr. Latif Abrão Júnior, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Dr. Latif, no final do primeiro bloco ainda o senhor estava falando exatamente sobre as reformas, né? Estados e municípios ficarem de fora dessa reforma, é bom ou ruim para o país? O que o senhor pensa? Eu acho que é ruim, claramente ruim, porque os estados precisarão fazer as suas reformas. São Paulo saiu à frente há anos atrás, já fez a sua reforma previdenciária e vai ter que fazer outra, viu o secretário Meirelles falando sobre isso. Mas essa não é a realidade do Brasil. A realidade é que os estados estão praticamente à beira da falência. E uma das razões é o descompasso com o gasto público e esse descompasso advém do pagamento das aposentadorias. Então, acho que é fundamental, e o mesmo vale para os municípios. Provavelmente, ainda existe uma chance disso entrar no segundo tempo aí da votação. Muito pequena, mas pelo que a gente ouve falar, existe. Agora, seria muito importante os estados e municípios estarem. Essa é uma das coisas, por exemplo, que o parlamento não conseguiu resolver. Os deputados levaram vantagem, os governadores se colocaram numa posição não tão proativa para convencer suas bancadas. Então, o que aconteceu foi que ficaram de fora. Não será o fim do mundo, eu acho que não podemos perder muito tempo com isso. Ficaram de fora? Muito bem. Agora cada um vai fazer a sua lição de casa e seja o que Deus quiser. Vamos nós, em termos de Brasil, andar para frente, não é? Mas ainda há tempo. Ao Senado ainda que vai discutir a questão e tem o segundo turno que talvez seja no começo de agosto, o segundo turno da votação na Câmara, né? Então eu acredito que ainda tem tempo disso voltar, mas não acho que será concretizado. E aí estados e municípios vão ter que se virar. Vão ter que fazer as suas, né? vão ter que fazer as suas lições de casa. E aí vão enfrentar porque facilitaria muito para os estados, né, se a discussão ficasse no nível federal. O que o senhor disse no primeiro bloco, né, que muitos empresários ficam esperando o retorno do governo do estado maior, se aplica também para estados e municípios? Ah, sim, claro. Não tem como desvincular isso. Claro, né? Os governadores, se quisessem, e digo todos, né, se quisessem assumir uma proeminência nessa negociação, teriam articulado com mais ênfase o seu engajamento nesse projeto, né? Então, eu acredito que é esse negócio de esperar, né? Vamos esperar para ver o que o governo traz para nós. Sim. Ao contrário, deveria ser assim, o que nós podemos dar para o governo? Agora, a gente dá tanto, né? O meu maior sócio é o governo. Na minha empresa e qualquer empresa, o maior sócio é o governo. Ele participa do seu faturamento, não deixa nem você bater o imposto, você paga ele sobre o seu faturamento bruto, né? E você, então é o maior sócio que você tem. Você tira aí 30% do seu faturamento para dar para o governo, de cara, né? Então a gente já dá demais, por isso fica esperando. Mas nós temos que, a reforma tributária, ela vem justamente para tentar reequacionar reescrever essa equação. Antes de nós entrarmos na reforma tributária, o vídeo rolando por aqui, queria que o senhor fosse falando exatamente onde que... Essa foto, por exemplo, foi uma palestra da DVB. Foi no Top de Marketing de 2017. Portanto, o senhor fala Top de Marketing. Eu falei Top de Marketing 10, né? São muito mais do que 10, né? A nota é 10. A nota sempre é 10, né? A gente vai falar desse livro, doutor. Então, esse aqui é o lançamento Esse é um evento com a presença do ex-governador Geraldo Alckmin. Também, não sei se vou lembrar de todos, mas são vários eventos aí ocorridos aí. Esse aqui é o Faveco, que é o presidente do conselho, um publicitário de renome nacional, né? Então, essas são as oportunidades. Esse é o Top de Marketing. O Top de Marketing é a festa da DVB, né? Né?
Esse é Sempre foi. o concurso, né? É. E é realizado todos os anos. Esse é o Top Destinos Turísticos, né, que foi criado o ano passado. Foi feito aqui na Assembleia Legislativa. Eu tive o privilégio de cobrir. Estava completamente tomado, realmente, o Parlamento Paulista. Foi um case, um sucesso. E daí vocês nos ajudaram, porque nós fizemos muitas matérias, com várias personalidades, vieram prefeitos, enfim, foi realmente um sucesso, até porque nós temos um MIT aqui, das instâncias turísticas, né, que é um adendo que realmente eu acho que é extremamente importante para os municípios. A gente vai falar sobre esse lado turístico, mas eu queria falar exatamente sobre esse livro. Doutor Latif, já que a gente está falando, a gente vai entrar no aspecto da reforma tributária. O senhor lançou esse livro realmente importantíssimo, eu fui agraciado com esse livro, tive a oportunidade de fazer uma leitura, não todo, confesso, não todo, mas realmente informações importantes. Gostaria de ouvir o senhor exatamente como é que o senhor teve essa ideia dessa formatação desse livro, reunindo tantas personalidades importantes e informações únicas. Então, esse livro foi uma ideia que nós tivemos lá na diretoria da DVB, de trazer para o conhecimento do público o conteúdo gerado pela entidade. Né? São 62 prêmios, né, praticamente, um por ano. Né? Sim. Não sei exatamente a quantidade agora que me falha, mas são por volta de 60 prêmios, onde a gente, ano a ano, escolhe uma personalidade nacional pelo seu trabalho, e a gente o premia. Né? Ao premiar, a gente está premiando toda uma atividade. Então, nós pegamos uma equipe de 11 pessoas, pesquisadores, jornalista, e eu participei, né, com a minha contribuição do texto, escrevemos esse livro que chama Empresários Brasileiros. Justamente a ideia do lançamento dele foi em 2013, né? 2014, o que nós estávamos querendo dizer é o seguinte: olha, gente, o tanto de exemplo que existe no Brasil, que aí nós botamos os empreendedores vitoriosos e aqueles que também sofreram derrocada. Estão aí, receberam o prêmio, mas logo depois, ou um pouco depois, tiveram os seus problemas. Então pusemos tudo aí. E a ideia é para dizer, olha, nós temos gente viva que criou esse país aqui. Então é a história da economia, do capitalismo brasileiro, desde praticamente a sua formação, né, mais na fase industrial, até recentemente. Você vê que as mulheres começam a aparecer mais no final, porque antigamente você não tinha essa participação das mulheres. Você vê que, basicamente, aquilo que de bom aconteceu no país passou pela DVB. Então, a ideia foi criar esses conteúdos. Você tem a história da Romizeta, você tem a história da Johnson, a história do Caio Pompeu de Toledo, você tem o Caio Machado, desculpa, você tem a história do Diniz, da família Diniz, você tem até o João Dória está aí no livro também, porque em 2013 ele foi premiado. Então você tem aí, e o João foi premiado como executivo da área de eventos, como empresário da área de eventos, né? Reconhecidamente um grande empresário da área de eventos. Que faz muito sucesso. Muito sucesso. Então, é isso. O livro é a exposição, em termos físicos, né, do conteúdo criado pela DVB. Doutor, em relação a esses cases do sucesso, os empresários eles compartilham qual ideia em relação à reforma tributária? Por exemplo, o senhor é a favor, ou eles têm a ideia, são favoráveis a uma questão talvez de um imposto único? Estou falando isso porque muito se ventila em relação a essa questão. Alguns gostam, outros nem tanto. Eu até citei um exemplo da China. A China, claro, o país populoso, né, o maior país populoso do planeta, que, de uma certa forma, lá nós tínhamos províncias, né? Cada província tinha o seu imposto. Quer dizer, eles tiveram que mexer, reformular tudo isso para que, de repente, eles pudessem ter uma ascensão e serem tão vitoriosos, tão prósperos como agora. O que eles fizeram lá, esse modelo?
de imposto, né? Essa comunhão de impostos. Serve para o nosso país ou a gente não tem que se espelhar nem na China, nem nos Estados Unidos, que também tem uma forma única de ser, e nem também nos países da União Europeia? Eu vou voltar nesse ponto, mas numa dessas fotos aqui, tem um trabalho muito importante que a gente fez, e a DVB foi a primeira signatária aqui no Brasil, que foi o trabalho de valorização das mulheres. Você até fez um programa aqui sobre a questão da mulher empreendedora. Estão cada vez ficando mais empoderadas. Então, é uma associação com a ONU. Né? Isso aqui é uma foto lá em Portugal. Sim. É um deputado do Brasil lá em Portugal e nós tivemos lá. Mas eu já falo de Portugal. Mas eu queria dizer da valorização do Reforchi, que é a valorização do trabalho das mulheres, que foi uma atividade da DVB. Tá. Mas voltando à questão da reforma tributária. Eu acho a reforma tributária, o que eu ouço, você sabe que a DVB desenvolveu com a FIP, desde 2018, FIP é a Fundação de Pesquisas Econômicas do Estudos e Pesquisas Econômicas do Estado de São Paulo. E é da Universidade de São Paulo, é uma entidade seríssima. Né? O Luque, que é um grande parceiro. Nós desenvolvemos uma sondagem de expectativa. Né? Essa sondagem de expectativa ela vem acontecendo trimestralmente, desde 2018. Então, a gente vem procurando auferir aquilo que pensa, aquilo que vai pela cabeça desses profissionais e dirigentes de venda. Né? E uma das coisas que a gente percebe é que a expectativa aumentou muito no final do ano passado, ao finalizar a eleição, e diminuiu terrivelmente já no primeiro trimestre de 2019. Né? E a gente vai perguntar por quê. Né? Porque, na época, ainda a reforma da Previdência ainda estava engatinhando, existia dúvida se ela existia ou não. Então, a expectativa na economia ela é muito importante. Então, nós temos hoje uma expectativa de que vai haver uma simplificação de impostos, como tivemos a expectativa de que iria haver uma reforma da Previdência. Seja lá o que isso represente para cada um, certo? Mas a economia funciona com base na expectativa das pessoas, isso que eu estou querendo dizer. Isso. Por isso, esse nosso trabalho na DVB que segue esse ano agora. Tá. E a expectativa hoje é que se faça uma reforma tributária mais justa. Né? O que é essa reforma tributária mais justa? Hoje o Estado o governo federal arrecada muito, tira o dinheiro do município e não devolve para o município. Sim. E depois devolve para o município através, por exemplo, das emendas parlamentares. Isso tem que mudar. Não as emendas, né? Claro. Mas tem que mudar essa forma de tributação e redistribuição. O que vai fazer isso é uma reforma tributária mais um pacto federativo. Então, a reforma tributária tem que discutir também como vamos redistribuir os impostos. Temos que partir da convicção de que deve haver uma simplificação. Sim. E que não vai haver uma simplificação em um só imposto, eu acho. É o que eu sinto. Eu acho que vamos ter que trabalhar, porque o governo não vai abrir mão das suas receitas, nenhuma instância. Então, temos que discutir a reforma tributária ao mesmo tempo que discutimos o Pacto Federativo, que é uma via de mão dupla, você entende? O que se está falando aí hoje é que você vai ter o Imposto de Valor Agregado, o IVA, e agora surgiu um movimento capitaneado até por um empresário aí de sucesso, o dono da Riachuelo. Ele está encabeçando um outro tipo de imposto único. Né? Os dois têm problemas. Né? Os dois têm problemas. Por quê? Porque o imposto único pode penalizar muito o consumidor lá na ponta. Né? Então, vamos ter que tomar esse cuidado para você não penalizar o consumidor, porque aí ele não vai comprar. Há uma proposta em curso no Parlamento, no governo, na Câmara Federal, que eu acho que essa proposta é um meio termo nisso tudo, e que foi proposto pelo deputado de Ribeirão Preto, Baleia Rossi, e que eu acho que vai ser por aí a solução. Tá. Porque há um entendimento entre os deputados de que
vai ter que haver uma redistribuição, vai ter que haver um enxugamento em alguns casos, né? Porque não é possível você conviver com uma burocracia tão grande. Em 1979, um ano depois que eu me formei, foi criado a Secretaria da Desburocratização no país. Tá. Eu tenho 40 anos de formado, eu não vi nenhum avanço. Nada. Nada. Zero. Hoje tem um outro nome, um nome grandão, assim, tal, que faz parte do Ministério da Economia. Agora, como é que você desburocratiza com esse mundo de imposto? Então vai ter que reduzir. Sim. Não acho que vai reduzir no imposto único. Acho que vai reduzir em alguma coisa próximo do imposto único, aos moldes do projeto do deputado Baleia Rossi. Que inclusive já foi deputado estadual aqui na casa, né? Durante muito tempo. O senhor acredita que qual o tamanho desse impacto saindo essa reforma para a área de vendas? Eu acho que para o comércio, né, como um todo. Eu acho que qualquer retomada que tiver hoje é melhor do que a gente tem. Eu acho que se nós pudermos redistribuir melhor essa carga tributária, ainda que a carga continue alta, vai ficar mais fácil vender. Sim, né? sim. É difícil aquilatar quanto, não há estudos nesse sentido. Porque tem uma... Agora eu não vou me recordar, doutor. Pelo menos que eu conheça. Eu também não. Mas parece não, com toda certeza. Foi feito um estudo, eu não me lembro de onde é isso, eu vou ficar devendo a você aí. Que o empresário brasileiro é o empresário que mais gasta tempo em relação a recolhimento de impostos. Quer dizer, ele fica perdendo tanto tempo para recolher impostos que ele deixa de pensar em várias outras ações, várias outras frentes que seriam muito mais importantes, fundamentais, não? Então, se você pensar no imposto único, vai ter que pensar em resolver o problema do ICMS, que aí pega os estados. Qual governador que vai querer abrir mão do seu imposto? Então, aí nós não vamos... Então, não vai parar essa guerra fiscal entre os estados? Então, Você acha difícil? eu não acho, eu acho necessário parar. Eu acho que até entre os governadores deve haver um bom senso, como está havendo agora na questão da Previdência. Não será uma reforma tributária que nós queremos ou que precisamos, mas vai ser uma coisa que facilite. Você, no nível de competitividade, o Brasil hoje ocupa entre os 190 países, o lugar dele é 140, 130. Quer dizer, é um país péssimo para empreender. Justamente por essa burocracia. Se você simplifica... Eu sou empresário, se você me perguntar, eu tenho que ter um contador, dois contadores e um assessor fiscal para me dar as informações, para acompanhar a legislação. Se eu puder saber o que eu tenho que pagar, mesmo que seja o mesmo valor, e isso não mude a cada dia, para mim facilita. Já está estabelecido. Olha o tanto de dinheiro que eu ponho no meu negócio. Eu não vou. O assessor fiscal vai achar outras funções para ele e o contador vai ter outras funções para ele. Mas eu não vou precisar pagar tudo isso, você entende? Então, eu estou simplificando demais o assunto, mas as coisas devem ser simplificadas mesmo. São coisas simples. Como é que você vai diminuir o valor de imposto se o Brasil está quebrado? Então, você não vai diminuir, você vai redistribuir, na minha opinião. Ótimo. Então, que se acabe com essa balbúrdia de impostos para que os estados parem de se digladiar, para que a gente tenha uma legislação mais permanente, uma segurança jurídica maior para investir. Porque você investe hoje, você faz um estudo do seu mercado hotelaria. Bom, eu tenho isso, tenho aquilo, faço um plano de negócio. No meu plano de negócio, eu consolido lá uma carga tributária. 27, 27,5%, 30%. Daí muda, passa para 32%. Aí, não, agora não vamos mais tributar assim o trabalhista. Agora vai ser não sei o quê. Você fica doido. Fica louco. Você fica louco. Então, isso precisa realmente uma reforma tributária que acabe com essa balbúrdia, que desburocratize, em primeiro lugar. Segundo lugar, simplifique essa pleiade de impostos que a gente tem. Se vai ser um só, Marcos, ou dois, ou três, não vai ser isso que vai depender de uma negociação para que, naquela linha do todo mundo perde um pouquinho para todos ganharem. Todos ganharem. É isso. É verdade. Bom, já que a gente está falando das dificuldades dos empresários, o senhor vem totalmente na contramão, né?
O senhor falou, eu estou investindo, estou ampliando o meu... Então, eu não sei se esse programa vai passar na minha casa, porque se o pessoal da minha casa ouvir... Eles não estão sabendo eles vão dizer que eu sou um maluco. Aliás, não vão dizer, vão ter a certeza de que eu sou maluco. Né? Como é que o senhor vem na contramão eu acho que e contramão. aposta? Veja bem, eu comprei esse hotel né, há 10 anos atrás. Tá. Sou eu tenho um sócio minoritário. E aí fui trabalhando, 11 anos atrás, fui trabalhando e montando o negócio para que ele servisse, atendesse ao mercado que eu pretendo. Tá. Então não dava para parar com a crise. E eu acho que no Brasil a crise é cíclica. É que dessa vez ela está cíclica demais, entendeu? Ela está se estendendo muito tempo. Mas eu acredito que isso vai mudar. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o seu empreendimento, né? Como é que o senhor teve essa ideia, como é que nasceu esse momento e por que o ramo hoteleiro? Bem, eu sempre quis ter um hotel. O senhor gostava de viajar bastante, né? O senhor gosta, mas eu né? sempre quis ter um hotel. Tá. É uma coisa meio que de turco, sabe? A gente diz assim, é da raça. Eu sempre quis ter um hotel. E aí surgiu a oportunidade de comprar essa propriedade ali em Itapecerica da Serra. É uma propriedade bastante grande, né? Sim. E lá tinha um pequeno hotel fazenda. Tá. Eu resolvi, então, ampliá-lo e para desenvolver atividades de educação, desenvolvimento corporativo e atuar na educação o treinamento das empresas, né? As empresas vão lá, fazem os seus planos estratégicos, fazem as suas reuniões com os seus comandados, as áreas de venda se reúnem. Então é um hotel que inicialmente ele foi voltado muito mais para o mercado corporativo, que é onde eu queria mesmo atuar. Esse foi o foco. Esse foi o foco. E depois, com o desenvolvimento do hotel, a gente tem lá uma equipe maravilhosa, é uma equipe 10. O que diferencia o nosso hotel é a equipe de trabalho, né? Porque não adianta eu falar bem do hotel. Se você for lá e a minha equipe te tratar mal, não vai adiantar nada, tá certo? Então, a gente privilegiou sempre criar uma equipe comprometida. E aí nós passamos, então, a atender também ao lazer, né? Então, virou uma atividade mista entre atendemos empresas e também o lazer, as famílias, porque é muito próximo de São Paulo. Ali em Itapecerica é 30 quilômetros dali da Ponte Eusébio Matoso. É muito rápido e o hotel fica na beira da estrada, como a gente diz. É só sair da estrada e você já está dentro do hotel. Até para quem está fora de São Paulo, de repente queira conhecer o empreendimento, é no caminho que liga São Paulo, né? Na estrada que liga São Paulo a Curitiba, para o sul do país. Ali é uma região muito estratégica. Muito estratégica. Né? Doutor, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, todo mundo apertado, segurando dinheiro, como é que o senhor está conseguindo atrair tanto movimento, tantas empresas e agora o senhor fazendo essa abertura exatamente para as famílias? O que o empresário tem que fazer é financiar a sua atividade. Né? Então, graças a Deus, a gente tem um passado onde a gente economizou, né? Para que nesses momentos de maior dificuldade a gente tivesse alguns recursos que pudesse ser aplicado isso. Então a gente financia através de recursos próprios e também através, e principalmente através de linhas de financiamento, de crédito. Então você tem um bom nome e tem algum recurso, você passa esse período, mas não é fácil não. Não recomendo a todos. Eu acho que isso é por um período, né? Sim. Um empresário tem que financiar a sua atividade do seu próprio negócio. Depois de 2014, isso não foi possível. Então, a gente está tentando diversificar. A diversificação vem no sentido de tentar atrair mais mercado, né? Nós estamos fazendo uma fidelização dos grandes clientes, que são grandes laboratórios, grandes bancos, etc. Estamos investindo bastante nisso, investimos em equipe e investimos também na nossa crença de que esse país vai melhorar um pouco. Que assim seja. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas é claro que a gente já falou, aí teve a oportunidade de falar assim, superficialmente sobre o Top Destinos Turísticos, né, em qual eu realmente acabei cobrindo esse evento. Como é que estão os preparativos para o próximo evento, grande evento, aqui na Assembleia, está confirmado? Pois é, o turismo é uma das atividades no Brasil
muito maltratadas. Sim. Nós temos 6 milhões de pessoas que vêm aqui por ano no Brasil, né? O que é um absurdo, né? É um absurdo de pouco, né? Pela extensão territorial que nós temos, pela nossa costa, que oferece todas as possibilidades. Então, a gente tem que apoiar mesmo o turismo. Nós fizemos, a DVB fez uma parceria com o SCAL, que é uma entidade internacional que cuida do turismo também, e nessa parceria surgiu o Top Destinos Turísticos, que é uma ideia do meu companheiro e presidente do SCAL, o Aristides, ele da La Plata, ele teve essa ideia lá atrás e veio concretizando agora com a DVB e a parceria com o SCAL. Nós fizemos em São Paulo, é um prêmio voltado para o mercado de São Paulo, sim, onde os municípios, as pessoas votam nos seus municípios, e a gente faz um ranking, é feito um ranking sistemático, tá, e nesse ranking se estabelece quais os municípios que têm, nos vários setores do turismo, pesca, enfim, lazer, de aventura, etc., e a gente, então, classifica esses municípios e premia. E foi um sucesso, tanto é que lotou aqui Foi sensacional. A Assembleia. E as Andréas assessoras trabalharam muito, coordenador. Muito, aliás, muito, parabéns a toda a sua assessoria, obrigado, viu? Está de parabéns, viu, doutor? É uma assessoria muito competente. Extremamente competente, viu? Então, e aí o que a gente vai fazer é continuar isso, talvez pensando em estender esse projeto para o Brasil todo. Que ótimo. Porque a DVB tem também uma DVB em cada estado, tá, né, que compõe a rede FENA-DVB, sim, Federação Nacional das ADVBs, e temos o IRES, que é um Instituto de Responsabilidade Socioambiental, que cuida dessa atividade, por exemplo, o Prêmio de Sustentabilidade, é um dos pioneiros também, e temos agora a ADEP, que é a Associação dos Dirigentes Empresariais de Portugal, mas que é um assunto para uma próxima oportunidade. Já vamos marcar com a assessoria aqui para a gente, são 2 temas importantes, fundamentais, que a gente pode discorrer. Doutor Latif, muito obrigado, foi um privilégio, uma honra, que papo agradável, que grande conteúdo, viu? Muito obrigado pela gentileza. Obrigado você pela oportunidade, estamos à sua disposição sempre. Grande abraço. Sucesso sempre. Obrigado. Conversei com o Dr. Latif Abrão Júnior, presidente da DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. A você, muito obrigado pela sua importante audiência. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau.